Olá, meu nome é Fábio Rocha, sou estudante de Filosofia, bacharel da Universidade Uninter. Venho apresentar meu trabalho denominado Portfólio do módulo C, fase 2. Esse trabalho trata-se da violência contra a mulher, tá? E foi pedido um estudo, uma base nos dados de violência contra a mulher no estado de Goiás, na cidade de Goiânia Velha, para que a gente pudesse relacionar com a nossa própria cidade, o nosso polo, e trazer também alguma solução, tá? Bom, violência contra a mulher, problema de saúde pública de primeira ordem. A violência contra a mulher na história. A violência contra a mulher é um produto de uma construção histórica, portanto passivo de desconstrução, que traz em seus seios estreita relação com a categoria de gênero, tá? Então a violência contra a mulher ela já está estruturada na história, né? Podemos ver relatos na pré-história, né, como a mulher era tratada. Podemos ver também esses relatos em algumas religiões, inclusive na religião cristã, né? Temos relatos na Bíblia como era tratada a mulher naqueles tempos e alguns relatos históricos também. Tá? Temos inclusive leis que vigoraram até o século XX, né? E também até o começo da Revolução Industrial, com as questões da luta da sufragista, né? Mas enfim, e ela traz também relação com a classe, com a raça, com o gênero e com a relação de poder. Então podemos dizer que a minoria, né, isso nos faz pensar que a minoria, né, é a mais atingida. As mulheres, em sua maioria, em sua minoria, né, de baixa renda, baixa escolaridade, né, elas são mais atingidas pela violência, né. Por definição, pode ser considerada como toda e qualquer conduta baseada no gênero, que cause ou passível de causa de morte, dano ou sofrimento no âmbito físico, patrimonial, sexual, moral, psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada. Isso quer dizer que a violência ela se apresenta em várias esferas, né? Não é só a violência física que é contada como violência contra a mulher. Tá? Agora vamos se aprofundar um pouco na questão da violência contra a mulher na história, tá? A questão da construção histórica, né? A mulher como propriedade. A cultura machista e patriarcal, além de afirmar uma suposta superioridade masculina, coloca a mulher na condição de propriedade, tá? Isso é uma das raízes desse problema, tá? Favorecendo a ocorrência de assédios, abusos, agressões e morte. Ainda que se possa argumentar que os homens sejam mais vitimizados pela violência, a diferença é que, em sua maioria, tá, esses casos, tanto a vítima como o agressor, são do gênero masculino. Já as mulheres, de acordo com as estatísticas, são frequentemente vítimas de seus próprios companheiros. Tá? O que indica um tipo específico de violência que ocorre simplesmente pelo fato de ser mulher. Além disso, os dados também demonstram que no Brasil, a maioria das vítimas são jovens, negras e pardas. Tá? A questão, como viemos ditos, né? Parece que os olhos da lei não conseguem ver tanto, né? Não enxerga tanto assim a minoria, né? Em todos os casos não seria diferente em relação à violência contra a mulher. Bom, os tipos de violência contra a mulher. Como relatamos na questão anterior, a violência contra a mulher ela se apresenta em várias esferas, várias características. Não é só a violência física que conta como violência contra a mulher, tá? Separei alguns tópicos aqui. Vamos analisar um pouco a questão em cada um. Humilhar, xingar, diminuir a autoestima. Agressões como humilhação, desvalorização da moral ou deboche em público em relação à mulher conta como tipo de violência emocional. Tirar a liberdade de crença. O homem não pode restringir a ação e a decisão ou a crença de uma mulher. Isso também é considerado como uma forma de violência psicológica. Fazer a mulher achar que está ficando louca.
uma forma de abuso mental que consiste em distorcer os fatos e omitir as situações para deixar a vítima em dúvida sobre a memória e a sanidade. Controlar e oprimir a mulher. Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher, em querer controlar o que ela faz, não deixá-la sair, isolá-la de sua família e amigos e procurar mensagem no celular e e-mail. Tá? Isso se apresenta muito, né, nos relacionamentos contemporâneos. Né? Expor a vida íntima. Falar sobre a vida do casal para outros é considerado uma forma de violência moral, como por exemplo, vazar fotos íntimas nas redes sociais como forma de vingança. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Nem toda violência física é espancamento. São considerados também como abuso físico a tentativa de arremessar objetos com a intenção de machucar, sacudir, segurar com força uma mulher. Forçar atos sexuais desconfortáveis. Não é só forçar o sexo que conta como violência sexual. Obrigar uma mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como realizações de fetiches, também é violência. Impedir uma mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. O ato de impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos como pílula do dia seguinte ou anticoncepcional é considerado uma prática de violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar também é outra forma de abuso. Controlar o dinheiro ou reter documentos. Se o homem tenta controlar, guardar o dinheiro de uma mulher contra sua vontade, assim como guardar documentos pessoais da mulher, isso é considerado uma forma de violência patrimonial. Quebrar objetos da mulher. Outra forma de violência do patrimônio da mulher. É causar danos de propósito a objetos dela ou objetos que ela goste. Agora vamos analisar um pouco dos dados em âmbito nacional. Desculpa. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Tá? 43.500 mulheres foram assassinadas nas últimas décadas, 40% delas em suas próprias casas. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas e agredidas. 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. O machismo ele ocupa 46% e o alcoolismo com 31% como principais fatores que contribuem para a violência. 68% das mulheres evitam denunciar seu agressor por medo. 94% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% dizem saber seu conteúdo. 1 entre 5 mulheres consideram já ter sofrido algum tipo de violência cometido por algum homem conhecido ou não. O parceiro, o marido ou namorado é o responsável por 80% dos casos reportados. Tá? Agora vamos para os dados da cidade de Goiás Velho, Goiânia. Tá? A cada 3 dias, a SEM recebe um novo caso. A cada meio-dia, a PM atende um novo chamado. Os autores das agressões, em sua maioria, são Amácio, como vimos relatado, né? Que o parceiro, o marido ou o namorado, é responsável por 80% dos casos reportados. Tá? Logo em seguida, marido e filhos. Né? Sendo o tipo de violência mais relatado a violência física, com maior número de casos. Logo em seguida, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Sendo relatado o maior número de casos de situações de união estável. Logo em seguida, solteiras, casadas, divorciadas e viúvas. 96,22% das mulheres buscam ajuda, sendo que elas, em seu maior número, moradoras da região do aeroporto, centro, São Vicente. A maioria tem filhos, entre 2 e 1. Tá? Vamos para os dados da cidade de São José dos Campos. Em São José dos Campos, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher divulgou que a cada 3 horas uma mulher solicita medida preventiva. Cerca de 800 mulheres possuem medidas preventivas em vigência na cidade. Por dia, em média, 8 novos pedidos de proteção são feitos. O feminicídio foi o segundo fator que mais motivou o homicídio em São José dos Campos. Em 2018, 2 a cada 10 homicídios em São José dos Campos foram feminicídio. Né? Bom, o Brasil e o mundo. Como podemos ver,
os dados se repetem em todo o território nacional. Os dados da cidade de Goiânia, Velha, do estado de Goiás, e os dados de São José dos Campos, tá? Eles são praticamente os mesmos dados. Os dados se repetem em todo o território nacional, ocupando assim o Brasil entre os 5 países que mais cometem violência contra a mulher. Somente em 2019 foram 1.326 mortes provocadas pelo feminicídio, uma alta de 7,1% em comparação com os anos anteriores. Bom, isso nos coloca a pensar como podemos combater esses dados alarmantes, como podemos proteger as nossas mulheres, como podemos proteger as nossas mulheres. Bom, existe a Lei Maria da Penha, como foi relatado anteriormente. Tá? A Lei Maria da Penha ela entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2016, bem tardia, né? Desde a sua publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das 3 melhores legislações no mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, por que esses dados continuam alarmantes? Bom, mesmo sendo uma das 3 melhores legislações no mundo, o baixo investimento nos recursos continua sendo um dos maiores desafios nessa luta de prevenção, orientação e apoio para as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Bom, então como podemos agir perante a isso? Né? Investimento em educação / prevenção. Orientação educacional, abordando o tema violência contra a mulher nas escolas para jovens do ensino médio de forma didática, com apresentação teatral, utilizando do drama teatral para reforçar o aprendizado, projetos, músicas, gincanas de conscientização, com a participação das famílias, seriam um bom começo em relação à prevenção. E em relação ao apoio, né, a orientação, ao apoio às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência em relação ao descuido com a Lei Maria da Penha. Né? Reforçar a importância da Lei Maria da Penha, tornar a discussão sobre o tema sempre vivo na sociedade, exigir dos estadistas uma postura de compromisso com os investimentos nas esferas federais, estaduais e municipais, dando a atenção que merece às nossas mulheres. Bom, essa é a apresentação do meu portfólio, tá? Do módulo C, fase 2. Ok? Bom, qualquer dúvida, podem comentar, tá? Que eu vou responder os comentários. Muito obrigado. Espero que tenha sido bem instrucional, que tenha sido bem claro. Muito obrigado. E lembrando que a diferença somos nós que fazemos mesmo, tá? No dia a dia, na forma como tratamos as nossas mulheres e como ensinamos isso para os menores, para as nossas crianças. Ok? Muito obrigado. Um ótimo dia para todos.